Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Viana e eu vou mostrar um pouco de como foi feito essa manipulação do Autobots. Bom, aqui na tela eu tenho alguns objetos, algumas imagens que eu peguei no Google, como por exemplo o papel amassado, aqui o carro batido, né? Tenho dois carros batidos aqui o próprio robô, o Jazz, que é o Autobots dos Transformers. Peguei essa imagem aqui de luz, de raio, um pneu estiloso e uma textura de aço envelhecido. Bom, eu vou tirar aqui da tela para mostrar para vocês. Esses foram os elementos que eu usei para compor a manipulação. Bom, aqui está a área onde eu vou trabalhar. Bom, aqui quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu criei as pastas, tá? Tem os grupos. E dentro de cada pasta dessa tem imagens, tem layers na qual eu trabalhei em cima dessa manipulação. A primeira coisa que eu fiz foi escolher uma imagem de uma cidade destruída. E o que foi que eu fiz? Eu dupliquei essa imagem porque ela só tinha uma parte e eu queria dar a menção de que a rua destruída, a cidade destruída, tivesse um cruzamento. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, dupliquei a imagem, peguei aqui a parte do lado esquerdo da imagem e o nosso lado direito aqui, essa partezinha, e fiz a emenda um com o outro aqui, ó. Daí eu peguei essa imagem aqui, que é a imagem de um terreno com entulhos, e adicionei dentro da imagem. Fiz uma fusãozinha aqui, ó. Dá para perceber que tem um pneu aqui de um carro que foi dessa imagem. E daí, depois disso, eu peguei o modelo do robô, que é esse aí, que é o Jazz, o Autobots dos Transformers. Depois eu peguei, fiz uma sombra, né, uma sombra suave. E aí foi adicionando mais uma sombra. E fiz uma sombra um pouco mais forte aqui, ó, na parte de baixo dele. Como eu fiz essa sombra? Eu peguei, geralmente eu faço assim, eu pego, duplico a imagem que eu tô querendo, né, no caso aqui o robô, duplico a imagem, venho aqui em Imagine, Adjustments e Resaturation. Daí eu clico aqui nesse cursor, coloco todo para o canto esquerdo, né, para o lado escuro, e ele escurece a imagem. Daí o que é que eu faço? Vou ajustando a imagem até chegar na perspectiva de uma sombra, né? A luz ela vem por trás do robô, então toda essa parte aqui vai ter uma sombra. Feito isso, eu criei uma sombra aqui por trás no terreno. Depois disso, eu tinha retirado aqui a roda, o pneu do robô, e coloquei um pneu mais estiloso, pneu bacana, com um aro legal aqui, ó, com uma roda legal, e pus uma sombra nele aqui.
como eu fiz essa sombra? Eu peguei pincel e pintei de preto, e aí criei uma layer, né? Vim aqui criar layer, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Criei uma layerzinha aqui. Aí eu fiz isso, peguei o pincel e fui pintando uma opacidade legal, 30, 40%. Fui ajustando. Depois disso eu vim em Filter, Blue, Gaussian Blue, e aí fui ajustando para deixar ele suave. E para fechar essa emenda aqui, né, que está muito aparente, muito evidente, eu coloquei uma fumaça escura, né, para matar um pouco essa emenda. Feito isso, eu comecei a criar um efeito de explosão, ele estava em guerra, em combate. Daí eu criei uma elipse. Isso aqui é uma elipse. E aqui, ó, criei ela aqui na tonalidade azul. E aí eu vim o mesmo processo, efeito, Blue, Gaussian Blue. E aí eu fui ajustando até ela ficar com fading legal. E vim na opacidade, deixei 100%, vim no Blend Mode. Feito isso, depois de colocar a elipse aqui, eu vim no Blend Mode, abri a abinha do Blend Mode e procurei aqui o Lighting, e esse aqui, ó. E ele deu essa tonalidade aqui transparente. Feito isso, eu coloquei uma luz intensa, né, um efeito de luz intensa aqui por trás, meio que de uma explosão também. Daí comecei a criar uma situação de que realmente ele estava com defeito, já com algumas avarias por conta da guerra. Daí eu criei aqui umas faíscas nas costas. Tem outra faísca aqui das costas que eu coloquei aqui embaixo, por trás do robô. Eu criei uma elipse aqui também, para dar o sentido dessa iluminação, né, que está aqui por trás, com a tonalidade quente. Feito isso, eu fui trabalhando a iluminação com Dodge. Daí eu fui pintando alguns pontos de iluminação, né, para dar o sentido de que com a explosão causou o recorte de luz em alguns pontos. Criei mais uma sombra aqui, a sombra base, a sombra do pneu aqui em cima, ó. Vocês observarem, ó. Depois peguei uma textura, aquela textura de papel que eu mostrei no início, e comecei a destruir algumas partes do robô, como por exemplo o pé dele, o pé direito dele, ó. Essa é uma textura de papel que eu coloquei, vim no Blend Mode e fui no Multiply. Feito isso, eu fiz a mesma coisa aqui no braço direito dele, com a textura de papel. Fui no Multiply, aqui no Blend Mode, e fui ajustando. O bacana dessa composição, dessa manipulação, são alguns elementos que eu coloquei de destruição. Alguns carros batidos que eu peguei e fui adicionando em algumas partes, como por exemplo aqui no pé. Peguei a parte do carro destruída e coloquei aqui e fui fazendo a fusão.
A mesma coisa eu fiz aqui com a textura no braço dele, peguei outro carro e fui destruindo. Feito isso, eu fiz a mesma coisa aqui na parte da perna direita dele. Feito isso, eu fiz a mesma coisa aqui na perna direita. Coloquei outra textura de uma parte de um carro batido. Fiz a mesma coisa aqui na perna esquerda dele. Outra textura. Aqui eu coloquei mais uma textura de papel amassado para dar a intenção de que está amassado nessa partezinha aqui. Coloquei uma textura aqui de ferro envelhecido também. Já comecei a colocar algumas texturas de sangue também. Não que o robô sangre, mas que em combate com alguns humanos, ele infelizmente com a sua força acabou ferindo. Feito isso, peguei uma textura de aço um pouco envelhecido e coloquei por cima aqui nessa parte para deixar ele mais realista, né? Depois peguei a textura de aço envelhecido e coloquei nessa parte aqui, ó. Vejam que o robô começou a ficar com uma aparência de ação, né, de destruição e tal. Mesma coisa, peguei uma textura, mesma textura e coloquei na parte da frente dele aqui. Peguei outra elipse e coloquei nessa parte para deixar ele meio alaranjado. Observem só. Que aqui vai sair umas faíscas de fogo. Coloquei outra textura aqui de aço. Aqui na perna esquerda dele comecei a colocar uns pingos de sangue também. No pé. Depois eu peguei aqui essa ferramenta de retângulo e criei uma textura no robô para que ele não ficasse nessa tonalidade aqui de prata, né? Um carro prata. Eu queria ele tivesse uma tonalidade meio que ouro, e também por conta de toda a ambientação, de todo o conceito que eu estava querendo criar dessa imagem, eu não queria ele na tonalidade prata. Daí eu fui lá em retângulo e fui ajustando. Depois que eu criei o retângulo, eu vim aqui no Blend Mode, aqui em Color Burr, com opacidade em 73% e o fio em 64%. Deixei nessa tonalidade aqui, né? Nem muito forte, também nem muito fraco. Mesma coisa, completando aqui o restante do robô. Também em Color Burr, com opacidade em 73% e o fio em 64%. A mesma da de baixo, para ficar tudo igual. Notem que o robô já começou a ficar com um aspecto legal, né? Coloquei mais algumas sombras, adicionei mais algumas sombras. Uma sombra base embaixo também. Uma sombra no ombro direito, ó. Um fogo aqui. Um fogo do pé. Coloquei um foguinho aqui no pé dele. Aqui no ombro direito eu criei uma elipse laranjada. Vim aqui Vivid Light. Opacidade em 36% e 70% no fio. Feito isso, comecei a adicionar algumas fumaças aqui no próprio ombro direito. Vim no Screen, aqui no Blade Mode, e troquei, né? O que é preto
passa a esconder. Se o background é preto, você tem uma luz, alguma coisa assim do tipo, ele vai esconder, né? Vai ficar só a iluminação, no caso aqui a fumaça. Mesma coisa que eu fiz a fumaça do pé. Observem. Aqui eu coloquei uma textura no braço direito dele, textura de sangue também. Aqui um elipse de luz de fogo, né? Também foi colocado aqui embaixo. Aqui na pasta eu nomeei como luz nos olhos. Aqui eu coloquei uma luzinha também no ombro. Uma iluminação do fogo. Aqui eu coloquei também no pé, ó, luz do pé. E aqui em cima eu coloquei um efeito para o sol, do mesmo jeito. Peguei um background com um raio de luz, daí vim no Blade Mode, coloquei Screen. A opacidade eu deixei 100 e o fio ficou 60%. Ficou esse efeito legal, esse efeito bacana aí do sol. E comecei a colocar acender alguns pontos do robô, como por exemplo aqui no farol de milha. Também no Screen, esse eu deixei 100%, tudo, opacidade fio. Acendi aqui também do outro lado, ó. Vocês podem ver. Exemplo, você vem aqui, ó, como criar uma iluminação. Daí você vem em curvas e o cursor para cima. Você vai criando a iluminação. Depois você vem aqui em Blue, Gaussian Blue, o radius aqui, o pixel que você quer. Bom, voltando aqui, para concluir essa parte de farol de iluminação, depois disso eu criei mais uma sombra aqui para os pés, criei uma sombra para a base aqui da mão. Aqui nessa imagem você pega Ctrl Shift Alt E e junta todas as imagens. Feito isso, eu vim em curvas, a imagem um pouco mais intensa e fui ajustando. Ela cria uma máscarazinha aqui, aí você vem com o pincel e vai vendo onde você quer, deixar um pouco mais claro, permanecer a parte mais escura. Geralmente eu faço assim. Não é uma regra, é algo pessoal. Daí você faz do jeito que você quiser. Eu não queria essa parte aqui do pneu na parte de trás do terreno, por trás do robô. Algumas coisas ficaram passando e daí eu clonei, vim aqui com o carimbo e fui clonando algumas partes do terreno e adicionando aqui por trás. Nota-se que já sumiu o pneu que estava mostrando lá atrás. Criei outra faísca no pé, com aquele mesmo processo, Blend Mode, vim lá no Screen, deixei 100% tudo e ficou o efeito bacana ali da faísca. Criei uma faísca bem suave aqui, não sei se vocês estão observando, dá para observar nessa área aqui, essa areazinha do ombro dele, ó. Uma faísca, outra faísca no braço, por baixo do braço dele, do braço esquerdo. Uma faísca aqui na cabeça, saindo aqui ao lado da cabeça. Criei uma poeira também aqui por trás, ó, do lado direito. Outra poeira do lado esquerdo. O mesmo processo de como eu falei, da iluminação.
das luzes, dos raios, do fogo. Você vem em Blend Mode, Screen, e aí você vê a opacidade e o fio que você achar melhor. Daí eu comecei a criar o fogo ali por trás. Essa partezinha escura aqui eu coloquei um fogo ali. Peguei esse mesmo fogo, fui duplicando em algumas partes, fui colocando. Coloquei ele menorzinho aqui. E ele aqui no canto, ó. Depois disso eu criei a fumaça do fogo. Fui colocando uma fumacinha no fogo. Aqui também, ó. Nessa parte aqui também. Criei outra sombra suave aqui. Porque como vem uma luz forte aqui por trás, a sombra ela fica mais intensa aqui na frente. Feito isso, eu vim aqui. Peguei o Rectangle Tool. É uma mistura de inglês com português. Rectangle Tool. E adicionei aqui em toda a imagem, né? Abri aqui assim toda a imagem. Aqui, ó. Fiz isso aqui. Uma tonalidade laranja. Daí eu criei uma máscara, vim aqui, ó. Essa funçãozinha aqui que parece a bandeira do Japão. Daí, depois de criada a máscara, eu vi com um pincel na cor preta e fui ajustando onde eu queria e não queria a parte alaranjada. Depois disso, eu criei uma textura de barro aqui na roda, no pneu aqui do Autobot. Peguei uma textura de barro que vocês viram no início do tutorial. Daí eu vim aqui no Blade Mode, Highlight, aqui ó, Highlight, e fui ajustando até onde eu vi que realmente ficaria legal essa sujeira aqui no pneu. Então eu deixei aqui a opacidade 83 e o fio 47%. Feito isso, depois eu criei outro retângulo. Deixei a imagem um pouco mais alaranjada também. No Multiply, com opacidade 100 e o fio 19%. Adicionei uma sombra suave. Sombra suave aqui, ó. Na mão dele, nos dedos. Depois eu juntei todas as imagens. Ctrl Alt Shift E. Depois eu vim em curvas. Deixei ele com um contraste um pouco mais forte. Feito isso, eu adicionei a minha logo. E a imagem está aí finalizada. Bom, quero agradecer a atenção de todos vocês, a paciência. Espero que os próximos tutoriais saiam bem melhores que esse. Valeu, gente, e até a próxima.